Boa tarde, meus irmãos. Como vamos? Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em nome dos Santos Espíritos do Senhor, agradecendo muito a oportunidade de poder mais uma vez estarmos trabalhando. Obrigada, meu Pai. Abençoa-nos. Que os teus santos espíritos nos iluminem e nos ajudem a poder transmitir aos nossos irmãos algumas palavras mencionadas, ensinadas por Emmanuel no livro da coleção Fonte Viva, Pão Nosso, ditado por Emmanuel e na psicografia abençoada de Chico Xavier. É uma bênção poder estudar nessa coleção. Vamos juntos estudar um pouquinho, assim seja. A lição que vamos trazer hoje chama-se Com Caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios 16, 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda também, calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Sim, meus irmãos, muitos de nós pensam que fazer caridade é se vestir humildemente, muito humildemente, e aos sábados e domingos repartir um pão com os mais desfavorecidos, os mais necessitados, que aguarda calamidades públicas, quando há enchentes, terremotos, seja lá que calamidade for, onde aquelas cenas se mostram nas TVs e as pessoas ficam muito abaladas com o que estão vendo, então começam a doar mantimentos, roupas, para que aquelas pessoas necessitadas recebam. Então ficam aguardando para fazer caridade essas calamidades se mostrarem na imprensa, Ou então, aqueles quando ouvem apelos comovedores nos cartazes da imprensa, que também não deixa de ser quando há calamidades. Vem aqueles apelos comovedores, ou então para servir às crianças, aos velhinhos. Muitas vezes nós temos campanhas que aparecem na TV e as pessoas então vão e colaboram. Se não forem chamadas a esse trabalho, buscadas dentro de sua casa para trabalhar na caridade, ficam inertes. Isso é o que Emmanuel está nos dizendo. Prosseguindo, não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. A intenção é louvável, é verdade, mas tem de haver uma vontade também de tomar a atitude de servir, independente de ser chamado ao serviço. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Em todos os momentos, devemos sempre ser caridosos. Qualquer situação que se apresente, nós estejamos sempre prontos a servir. É caridade. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Iniciar a execução é estender a mão e dar um pão, dar um alimento,
dar uma roupa. Isso é o início da execução e é uma virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino. Todos nós devemos estar inteiros envolvidos no ato. Todas as potências do espírito têm que estar envolvidas no ato de servir, no ato de dar, no ato de amor, que a caridade se manifesta, porque a caridade é o amor em movimento. Porque há caridade, diz Emmanuel, em falar e ouvir. Falar, simplesmente falar. Não precisa levar nada nas mãos. Falar, quando alguém precisa ouvir uma palavra, é caridade. Ouvir é outra caridade. E quantas vezes nós podemos ouvir um irmão que necessita de um desabafo? Quantas vezes nós podemos emprestar os nossos ouvidos? Isso é uma enorme caridade. É uma caridade excelsa também. Falar e ouvir. Impedir e favorecer. Se você impede alguém de fazer um mal, é uma caridade. Quando você consegue impedir alguém de tomar uma atitude negativa, você está fazendo um bem. Impedir e favorecer. Quando você favorece alguém, ajudando nos estudos que alguém deseja para fazer um concurso, para passar de ano na escola, favorecer alguém ajudando a olhar uma criança quando o pai ou a mãe precisam trabalhar, favorecer de alguma forma a outra pessoa, nós estamos praticando a caridade. Qualquer que seja a forma, é caridade. Caridade existe de todas as maneiras. Caridade é luz. Caridade é amor. Nós não podemos esperar que a caridade se apresente para nós pela televisão. Vem ajudar, faça isso, faça aquilo. Não. Ela tem que nascer no nosso coração. De dentro de nós tem que vir o desejo de servir, de dar, de amparar, de melhorar a situação do outro. Esquecer e recordar também é caridade. Quando você esquece o mal que lhe fizeram, você está sendo caridoso, porque a caridade em esquecer, ou seja, perdoar alguém que lhe fez algum mal. Esquece e passa. Esquece. Porque o mal não deve ser lembrado e nem pensado em tempo algum, diz Emmanuel. O mal não merece a nossa atenção em tempo algum. Somente o bem. Portanto, se nós esquecermos o mal que um dia nos fizeram, nós estamos sendo caridosos. Se nós formos indulgentes com o irmão que errou, e nós não jogarmos pedra, mas ao contrário, termos uma palavra de compreensão para com ele, nós estamos agindo como gostaríamos que agissem conosco. Porque de indulgência necessitamos nós também. Então, ser indulgente é uma caridade. E recordar aos nossos irmãos os tempos que trazem lembranças de situações prazerosas, recordar com o amigo, com o irmão, com aquele que ainda não conhece Jesus. Você recorda as passagens de Jesus. Você leva a ele o ensinamento. Você está praticando a caridade. Portanto, devem ajustar-se ao preceito divino todo o ser da criatura, todo o nosso ser, para que nós possamos, sim, fazer a caridade em falar e ouvir, impedir algum ato e favorecer algum ato, esquecer e recordar coisas boas que alguém fez por nós, coisas
belas que alguém nos deu, coisas doces que alguém fez em nossa vida. Recordar atitudes amorosas que recebemos, de irmãos queridos que tanto fazem como nós gostamos e pensamos em fazer, muitos irmãos fazem para conosco. E se nós recordamos que o irmão foi bom e generoso para comigo, é de uma alegria imensa para o nosso coração. A generosidade é algo que mexe com o coração da gente, faz a gente se sentir grato. A gratidão é a coisa mais linda, porque alguém fez algo que nos deixou muito felizes, e nós somos gratos e recordamos isso. Isso é caridade. E Emmanuel ainda nos diz: tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Tempo virá, não só as mãos, mas a boca, que vai trazendo o ensinamento, que vai levando a palavra doce àquele que está com o coração doído, aquele que precisa ouvir uma prece que vem dos lábios de um irmão que pode lhe favorecer nesse sentido. Então a boca chegará esse dia dos irmãos serem fraternos uns para com os outros. As guerras vão acabar, haverá fraternidade entre todos os irmãos, entre todos os povos, entre todas as humanidades. Esse dia há de chegar. E também os pés. Com os pés também será feito caridade. Hoje nós temos os irmãos que pintam com os pés. Olha que coisa maravilhosa. Quanta caridade eles nos estão prestando. Porque eles levam a beleza aos nossos corações, praticando essa beleza com os pés. E os pés trabalham para que a beleza caminhe. É muito lindo isso. Nos deixa muito, muito felizes saber que temos irmãos que trabalham com os pés, com a boca. São os pintores que nós todos conhecemos, né? Os pintores que pintam com a boca e com os pés. Que coisa mais linda. Eles fazem a caridade fazendo a beleza caminhar. É muito lindo. Portanto, tempo virá, diz Emmanuel, em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. E prossegue Emmanuel. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo. Os que dirigem e os que obedecem necessitam também de caridade. Todos necessitam. A fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Onde eles estão, eles precisam saber não só o que dirige, mas também o que obedece, que quando você faz alguma coisa de bom para o outro, você está praticando uma caridade. Porque o bem em si é a prática de uma caridade. Eu estou servindo o meu irmão com amor. E se eu faço isso com amor, eu estou praticando a caridade. Se eu sou aquele que dirige ou aquele que obedece, não importa. A caridade não vê essas diferenças. A fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, diz Emmanuel, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Sempre sem amor, nós abrimos a porta
há tempos difíceis. Sem amor, nós não caminhamos. Sem amor, nós não vivemos. Porque o amor é vida. O amor é luz. O amor é Jesus. E sem Jesus, nós não temos salvação, não temos boia. Falta a boia para nos salvar. Jesus nos dá o sustento, nos dá a certeza de que nós vamos nos manter de pé. Nós não vamos nos afogar. E aqueles que ainda não conhecem Jesus, nós rogamos sempre para que Jesus mostre a eles esse caminho. Conhecer a Jesus e finalmente chegar ao Pai e dizer: eis-me aqui, estou presente. Todos nós, especialmente aqueles que ainda não conhecem nem Jesus e nem o nosso Pai eterno. Teremos complicações, esses que não terão complicações, os que não conhecem. Muitas complicações. E continua Emmanuel: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora, por menor que ela seja. Você vai fazer uma comida? Faça com amor. Faça com amor. E ela será muito mais gostosa, muito mais saborosa. Porque o amor entrou na sua receita. Com certeza. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, você fez algo e não teve essa resposta imediata. Não foi imediata a compreensão do próximo. Não importa, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. O outro ainda não alcançou. Ele ainda vai compreender. Mas o Pai, que vê a tudo que se passa, acompanha todos os filhos devotadamente. Aí Emmanuel encerra a lição dizendo assim: há pedras e espinheiros. Fixa-te em Jesus e passa. Emmanuel, sempre generoso. Portanto, nós vamos falar sobre a caridade nos termos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos fala, numa mensagem de Paulo, sobre as instruções dos Espíritos fora da caridade na salvação. Nós podemos falar sobre isso com vocês, porque é complementação do nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E diz Paulo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Por quê? Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. A caridade. Submetei todas as vossas ações
ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, encerra Paulo, agradeci a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Sem embargo da seita, não importa a religião a que pertençam. Assim seja, meus irmãos, graças a Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser.